Olá, meus amigos, bom dia. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Aqui estamos novamente nesse ano. O estudo, a continuidade do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E para iniciar os nossos trabalhinhos de hoje, vamos louvar a Deus pela sua criação. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, para, no presente dia de hoje, possamos pedir a misericórdia de Deus forças para convivermos com os nossos irmãos perante Deus, praticando as virtudes que vós nos ensinaste, Jesus. A virtude do perdão, da paciência, da indulgência. E despertar em nós, Senhor, a compaixão e a piedade pelos sofrimentos alheios. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. E que possamos, ao terminar esse trabalhinho, possamos estar mais propensos a ter no dia de hoje paciência, humildade, respeito para todas as nossas atitudes em nossos relacionamentos, no trabalho, na sociedade, no nosso lar. Seja conosco, Senhor, agora e sempre. Nos abençoe para que possamos passar com clareza esses ensinamentos que tanto nos dá força para sermos criaturas melhores, mais humanas, mais coesas em nosso lar, em nosso trabalho e socialmente falando. Obrigado, Jesus, que eu possa ter muita inspiração para passar com clareza esses ensinamentos que vós nos ensinastes há mais de 2000 anos. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Bom dia mais uma vez a todos. E aqui estamos, então, dando continuidade, que nós fazemos as gravações e postamos todas as manhãs, entre 7 horas às 8 horas da manhã, nós fazemos a nossa prece e postamos essa gravação e oramos pelo dia. Ok? Então, para dar continuidade nos nossos estudos, nós estamos estudando o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 8º fala das bem-aventuranças. E o capítulo 8º fala: bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. E para ter a pureza de coração, nós, na sua plenitude,
precisamos praticar o amor incondicional. E nós sabemos que nós estamos reencarnados aqui para aprendermos a ser brandos e pacíficos, para resgatar dívidas do passado e passar por provas para testar o nosso crescimento espiritual, praticando as virtudes que Jesus nos ensinou, até conseguirmos, através das reencarnações sucessivas, passando por várias etapas do nosso progresso espiritual, encarnando nos mundos primitivos, reencarnando nos mundos de provas e expiações, que o planeta Terra é um desses mundos de provas e expiações, reencarnando nos mundos regeneradores, onde nesses mundos não existe mais a expiação, mas sim as provas, reencarnando nos mundos felizes e, por fim, reencarnando nos mundos celestes. Temos aí uma jornada evolutiva em que Jesus fala que na casa do Pai, do nosso Pai, Deus, há muitas moradas. E que não chega ao Pai aqueles que não seguirem Jesus. Porque Jesus nos ensina: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não chegará ao Pai se não ser a mim. E nós vamos chegar ao Pai fazendo essa escala evolutiva. E quando desencarnamos, o corpo morre, o espírito reentra ao mundo espiritual com o seu espírito e o seu perispírito, que é uma camada semimaterial. E aí, no mundo espiritual, que Kardec denomina erraticidade. Erraticidade é o período em que o espírito fica no plano espiritual em várias moradas existentes no plano espiritual. Logo que desencarnamos, estamos na primeira morada, que é a morada no plano espiritual do espírito desencarnado, bem pertinho do planeta corporal. São as zonas umbralinas. Todos nós passamos pelas zonas umbralinas, que é muito pegado à matéria. E as muitas moradas na erraticidade então é o período em que o espírito, fora do corpo da carne, aguarda, numa dessas várias moradas, a próxima reencarnação em diversos mundos, conforme citamos agora há pouco. Então, eu sempre indico aos estudiosos da doutrina espírita ler, estudar
e tentar seguir esses ensinamentos no nosso dia a dia sobre como é o mundo espiritual fora do corpo carnal. Então, eu indico estudar as obras de André Luiz, do Espírito André Luiz, que conta as suas experiências no mundo espiritual. E o primeiro livro, que tem até o filme, o primeiro livro é o Nosso Lar. Então vale a pena ler, estudar, sem pressa. Entendendo cada frase, cada ensinamento que André Luiz conta sobre sua vida, sobre sua chegada no plano espiritual após a morte do corpo. E tem tantas outras obras de André Luiz que vale a pena estudar, ler, estudar e estar ciente de como é o mundo fora da matéria. Ok? E para conseguir ter a pureza do coração, há necessidade de termos o amor incondicional. Então, é seguindo essa escala que nós mencionamos agora há pouco. E hoje, então, nós vamos iniciar o estudo da instrução dos Espíritos. Então, o livro Evangelho segundo o Espiritismo é o terceiro livro das obras kardecianas, do codificador Allan Kardec. O primeiro livro é o Livro dos Espíritos, o segundo livro é o Livro dos Médiuns, o terceiro, Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos fazendo esse estudo literalmente. O quarto livro é o Céu e o Inferno, e o quinto livro é a Gênese. E no Evangelho, Kardec inseriu no Evangelho segundo o Espiritismo a menção dos evangelistas que está inserido em um dos livros da Bíblia, que é o Novo Testamento. Então tem no livro Evangelho segundo o Espiritismo a citação dos evangelistas. E o comentário de Allan Kardec sobre esses ensinamentos dos evangelistas. E inseriu no Evangelho segundo o Espiritismo instruções dos Espíritos falando dos mesmos temas inseridos nesse capítulo. Então ele separou algumas mensagens relacionadas aos temas do capítulo, ditado pelos Espíritos, por médiuns idôneos da época da codificação kardeciana. Hoje, então, nesse capítulo, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, nós vamos ler o item 18, que é uma mensagem de João, o evangelista, Paris, 1863. Então, tem uma mensagem do evangelista João, ditado pelo Espírito de João, o evangelista João, aos médiuns da época.
ok? Então, é o item 18. João Evangelista comentando sobre o deixai vir a mim as criancinhas, que Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas. Então, essa mensagem está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, o item 18, Instruções dos Espíritos, uma mensagem de João, o Evangelista, Paris, em 1863. Vamos lá, então. O Cristo disse, João narrando, o Cristo disse, deixai vir a minhas criancinhas. Essas palavras, profundas em sua simplicidade, as criancinhas como o ser inocente, dependente de todos, como ser. Não o espírito ali reencarnado, mas o ser. Então, deixar vir a minhas criancinhas. Essas palavras profundas em sua simplicidade não implicavam o simples chamamento das crianças, mas ou das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Então, ali naquele corpinho infantil existe, muitas vezes, espíritos com várias reencarnações, espírito velho, né? Então, continua João Evangelista. Jesus chamava-se a infância intelectual, a infância intelectual da criança formada. Os fracos, que está ali o espírito no corpinho da criança, os fracos, os escravos, os viciosos, ele nada podia ensinar a infância física. Por quê? Ainda não adentrou ao mundo carnal, né? Então, ele falava com os espíritos. E quando ele fala para nós assemelharmos as criancinhas, assemelharmos, não está falando para sermos como as criancinhas, porque as crianças têm, na presente reencarnação, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele não podia ensinar a infância física, sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade, que exerce em torno dela e por ela. Então, Jesus fala, deixai vir as minhas criancinhas. Ele está falando para nós assemelharmos aquela meiguice da criança. Mas nós sabemos que através das reencarnações sucessivas, o espírito, ao reencarnar no novo corpo, ele esquece o passado como ser encarnado. Mas o espírito, quando o encarnado dorme, ele sabe perfeitamente quem ele é. Né? Então, Jesus disse, então, primeiro parágrafo, Jesus disse, deixai vir as minhas criancinhas. Essas palavras, profundas em sua simplicidade, não implicavam o simples chamamento das crianças, mas o das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada.
infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar na infância física. Ele está, então, ensinando aos espíritos ali reencarnados. Sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto, e não pertencendo ainda, porque até os 7 anos, o espírito ainda está ligado ao plano espiritual de onde ele veio, né? E não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade, que se exerce em torno dela e por ela, né? Então, João dando a explicação, João Evangelista, né, em 1863. Jesus queria, continuando então, Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes. Por isso que ele fala, assemelhar a uma criança. A criança em si é passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres. O espírito, então, ele ao nascer, ele esquece o passado. E aí vai conquistar as mães, a ternura, a coisinha linda, a pura inocência do serzinho que nasce no ventre da mãe, né? Então, Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres. Por isso que ele fala, vir a Jesus, assemelhando a criança. É a coisa mais linda a criança. Não considerando o espírito ali reencarnado, o espírito de várias reencarnações, né? Então, Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres, né? Que são todas mães. Submetia, assim, as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Ele, Jesus, ele foi o facho que ilumina as trevas. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não chega ao Pai se não for a mim. Ele fala para nós assemelharmos à criança. Aquela ternura, aquele ser infantil inocente, como criança, dependente, né? Então, Jesus, ele foi o facho, quer dizer, ele, Jesus, foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do Espiritismo. Jesus é o Espírito da Verdade, que Jesus falou que ainda não havia falado tudo, mas que haveria o Consolador prometido, que é Jesus, o Espírito da Verdade é Jesus. Então, ele, Jesus, foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, que deve, ao seu turno, chamar a si, não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Então ele fala,
João falando, João Evangelista. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente, de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a universalidade. Saber separar o mundo material do mundo espiritual. Meus bem-amados, continuando João Evangelista falando, meus bem-amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. O Espiritismo é o Consolador prometido. Ela é a doutrina da fé raciocinada. O Espiritismo é ciência, filosofia, religião. Não é? Então, João Evangelista fala nessa mensagem, meus bem-amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas. Está tudo contido na doutrina dos Espíritos, desses livros básicos que eu citei agora há pouco e volto a repetir. O livro dos Espíritos, os livros básicos da doutrina, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Fora as obras póstumas, que foram escritas por Allan Kardec, mas foi publicado após o seu desencarne. E continuam os espíritos passando os esclarecimentos da vida espiritual através de médiuns idôneos. Chico Xavier, com mais de 400 obras, Divaldo Pereira Franco, com mais de 200 obras, e tantos outros aí no anonimato, recebendo as mensagens do plano espiritual, que na época de Jesus falavam os profetas. Profetas são médiuns. Não é? Então, continuando, João Evangelista, meus bem-amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas. Então, tem toda a explicação dos Espíritos, como aqui a instrução do evangelista João. Né? Meus bem-amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas. E vos mostraremos a correlação poderosa, ligando o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte, e eis seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. É ciência, filosofia e religião. Então, a doutrina espírita é o Consolador prometido. Então, devemos estudá-la, devemos ler as obras, devemos estudar essas obras. E o mais importante de tudo é fazer a nossa reforma moral, crescendo moralmente,
procurando, através da oração, que é louvar, agradecer e pedir, praticar de acordo com a nossa vontade, a nossa capacidade de perseverar em fazer a nossa reforma moral, nossa reforma íntima, procurando combater as nossas imperfeições devagarinho, mas tendo alto amor por nós. Não devemos forçar nada, mas podemos crescer moralmente. Podemos colaborar com o progresso material. Estudando, aprendendo, trabalhando nas nossas profissões. Podemos até adquirir bens materiais. Mas, estudando a doutrina espírita, nós sabemos que tudo fica aqui. Então, nós vamos administrar os bens que, pelo nosso trabalho, nós conseguimos angariar alguns bens materiais, mas trabalhando com desapego. Não dá maior importância a esses bens, e sim investir no bem espiritual, na nossa reforma moral, combatendo o nosso orgulho, combatendo o nosso egoísmo, combatendo a inveja, os ciúmes, a vaidade, a prepotência. Devagar. Procurar colocar em prática a virtude da gratidão, da compreensão, da indulgência perante as imperfeições alheias. Então, são exercícios que nós fazemos. E a doutrina do livre-arbítrio. Nós sabemos que para o espírito imortal existe a lei de talião. Com espada fere, com espada será ferido. Nós podemos semear a vontade, mas a colheita é obrigatória. Se nós praticarmos o amor, a caridade, a fraternidade, a indulgência, a compreensão, a aceitação das pessoas como são, já estamos investindo no crescimento espiritual, procurando ser brandos e pacíficos, humildes de coração. Mas é um trabalho árduo de acordo com o espírito aqui reencarnado. Então, o conhecimento ajuda muito, mas o mais importante é a prática dessas virtudes, a nossa mudança, o nosso crescimento moral. Então, meus amigos, a lição de casa hoje é realmente que o evangelista João falou sobre deixar vir as minhas criancinhas. Assemelharmos a nossa vida à criança, que é uma fofura. Você pega o bebezinho, é uma fofura. O ser inocente, a meiguice. Aquele serzinho que gerou dentro da mãe e para ela é o presente do céu.
E tem uma amiga nossa que fala que a mãe, o filho nasceu do seu ventre e nunca mais sai da cabeça. Mãe, essas 3 letrinhas têm um significado muito grande. E dia 8 agora comemora-se o Dia Internacional da Mulher. Vamos pensar sobre o papel da mulher, o papel da mãe. E a lição de casa hoje, deixai vir as minhas criancinhas. Jesus fala com os espíritos fracos, doentes, imperfeitos. Mas ele fala para nós chegarmos ao Pai a necessidade de seguir o seu caminho. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Não chega ao Pai se não for a mim. E pede para nos assemelharmos à criancinha. E Jesus é o mestre dos mestres, que nos ensina há mais de 2000 anos e nos chama a atenção da importância de nós investirmos no nosso crescimento moral. Então, meus amigos, eu aprendo junto com vocês. Eu tenho as minhas dificuldades como ser humano, na família, no trabalho, na sociedade, porque estamos no planeta de provas e expiações. Então, precisamos dessas provas, precisamos dessas expiações, mas ressarcir esses débitos e crescer, sendo obediente e resignado aos desígnios de Deus. Ok? Então, para encerrar, vamos unir os nossos corações, os nossos pensamentos e vamos vibrar por tudo que está acontecendo nesse planeta de provas e expiações, o planeta Terra, que está em vias de mudanças para o planeta de regeneração, onde não haverá mais expiações, mas haverá ainda provas. Então vamos vibrar pela paz mundial, por essa guerra da Rússia contra a Ucrânia, mexendo com todo mundo. Vamos vibrar para os profissionais da saúde, para os cientistas que estão lá sob o comando de Deus, inspirando-os para sair as vacinas, para combater o mal físico que está aí, a pandemia, que mudou os procedimentos dos seres aqui reencarnados. Então vamos vibrar pelos profissionais da saúde. Vamos vibrar pelas famílias, que ali na família existem elementos divergentes com outros familiares. E muitas vezes ali está reencarnado um espírito divergente que causa dissabores para os pais. Mas com espada fere e com espada será ferido. Esse espírito está ali,
muitas vezes como prova ou como expiação para os pais, porque eles estão ressarcindo débitos de vidas passadas. E esse espírito rebelde que hoje nasceu na família e não quer se emendar, Deus, que não faz diferença nenhuma para os seus filhos, ele dá oportunidade para esse outro espírito que hoje é rebelde. E amanhã ele vem como pai, como mãe, resgatando o que ele não soube aproveitar na presente reencarnação. E assim sucessivamente. A cada um segundo as suas obras, diz Jesus. Com espada fere, com espada será ferido. Então vamos vibrar pelas famílias para que haja amor, união, fraternidade, compaixão e piedade por aqueles espíritos divergentes que causam dissabores nas famílias. Vamos vigiar, vamos orar. E vamos vibrar por nós mesmos, criaturas ainda imperfeitas, que sofrem as consequências de um passado tenebroso, muitas vezes, sofrem as consequências dos nossos desequilíbrios na presente reencarnação, por não ser organizado, ser indisciplinados, ser teimosos, bolhar as leis humanas, o jeitinho brasileiro, ele está fazendo para ele mesmo. Então, ser obedientes e resignados às leis materiais. E ser obedientes e resignados às leis divinas, que é a reforma moral, combatendo o orgulho, a vaidade, o egoísmo, praticar a virtude da compreensão, se colocar no lugar do outro e persistir no bem, procurar o equilíbrio emocional através das orações, da perseverança no bem. Vibramos, então, pelas nossas famílias, para que possamos praticar essas virtudes dentro do nosso lar. Vamos vibrar por nós mesmos, orando, louvando a Deus, olhando a nossa volta, orando, louvando a Deus, agradecer, criar o hábito da virtude da gratidão e pedir para vencer a nós mesmos, as nossas dificuldades. Extirpar do nosso ser o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o ciúme, a inveja. E procurar, persistindo em ser brandos e humildes de coração. Obrigado, Senhor, por mais esse nosso bate-papo de amor. Nos abençoe agora e sempre, que assim seja. E assim, meus amigos, um grande abraço, fiquem com Deus e amanhã estaremos aqui novamente, orando e estudando e procurando fazer a nossa reforma moral. Obrigado a todos, um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.